Oi, o meu nome é Patrícia, Pati, por favor, pra quem não me conhece, eu tenho 39 anos, sou casada, tenho um filho, Teodoro, de 2 anos e 3 meses. E eu vim fazer esse vídeo dando o meu relato sobre o meu tratamento. Eu fui diagnosticada com carcinoma papilífero, né, câncer na tireoide, o tipo mais comum de câncer na tireoide que costuma ter o diagnóstico. E eu vim relatar para vocês como foi receber esse diagnóstico, como que eu cheguei até aqui, que no caso, como vocês podem ver, eu fiz a cirurgia da retirada, e quais são os próximos passos do tratamento. Para contar para vocês como que eu descobri, né, eu preciso voltar no tempo, por volta de 2018, 2019, minha primeira sobrinha nasceu, a Yuna, e despertou em mim a vontade de ser mãe. O amor que eu senti por ela, assim, era uma coisa inexplicável, né, ainda até hoje. E eu e meu marido, a gente tá junto há 20 anos, e a gente decidiu que era a hora, né? Porém, eu não sabia se poderia engravidar. Como eu tenho síndrome do ovário policístico e tem muita falta de informação ainda entre os médicos, eu sempre fui tratada como infértil, né? Quem tem síndrome do ovário policístico, obeso, não pode engravidar, ponto final. Me passava um anticoncepcional que me fazia mais mal, a maior parte do tempo eu não tomava, e ficava por isso mesmo, né? Aí eu comecei a me tratar com convênio com uma médica muito bacana. Nós temos médicos muito bons no SUS, tá? É que eu dei o azar não apenas no SUS, no convênio também. Um dos médicos mais famosos da cidade, que inclusive foi quem me trouxe ao mundo, fez o parto da minha mãe, para eu e meu irmão nascermos. Me disse coisas horrorosas. Falou que eu poderia ser uma assassina ou suicida se eu engravidasse. Esse é assunto para outro vídeo, enfim. Síndrome do ovário policístico, os médicos menos atualizados costumam passar anticoncepcional para a pessoa ter ciclos, ter menstruação, né? Que na verdade a gente sabe que não é isso que acontece. Isso também é assunto para outro vídeo, enfim. Vou tentar não me alongar muito. Encontrei uma médica abençoada, a doutora Cristiane Navarro Colombo, sou muito grata a ela, que me disse que sim, seria possível engravidar, que existiam vários recursos que poderiam me fazer ter uma gestação saudável. O ideal seria perder peso, fazer uma dieta de baixo carboidrato, tal, que eu até fiz um tempo, e ter uma gestação acompanhada, que tudo ficaria bem. Pois bem, comecei com a primeira tentativa, a medicação, que é, no caso, para diabetes, e trata, consequentemente, a síndrome do ovário policístico. Consegui engravidar com essa primeira medicação. Engravidei de primeira tentativa, foi assim, tiro certeira. Passou umas 7 semanas de gestação, eu já comecei a sangrar logo no começo. E eu tive um aborto. E nesse meio tempo eu fui me tratando também com endocrinologista, né? Porque desde muito novinha eu tinha descontrole na tireoide, até então eu achava que tinha hipotireoidismo. No fim descobriu que eu estava com hipertireoidismo. Hipo, aqui popularmente todo mundo fala engorda. Hiper aqui popularmente emagrece, que obviamente não aconteceu comigo. Só que a medicação que tratava o hipertireoidismo estava em falta no mercado. Época pré-pandemia, tal, não tava no comecinho da pandemia, quando eu comecei a tomar, precisava tomar essa medicação, estava em falta. Aí a médica, a endocrinologista, me deu a opção de fazer um tratamento com iodo. Eu tomo iodo, uma quantidade pequena de iodo radioativo para dar uma atrofiada na tireoide e eu passar para hipo, porque a hipo é muito mais fácil de ser controlada e a medicação era fácil de encontrar, não trazia nenhum tipo de risco para o bebê e tudo mais. Beleza, tive esse primeiro aborto, fiquei muito abalada, mas falei, não vou fazer iodo agora. Muita gente diz que é normal perder a primeira gestação. Fiz exame de trombofilia, não deu nada, tal, vamos tentar de novo. Segunda gravidez veio no susto, né? Não foi bem assim. Nós nos descuidamos, mas eu não estava esperando necessariamente engravidar tão fácil.
Engravidei muito fácil, por sinal. Passou um tempo, o que aconteceu? Abortei novamente. Aí a obstetra me explicou certinho o que que acontecia. Acontecia a fecundação, o óvulo encontrava o espermatozoide e tal, fecundava, mas na hora de implantar no útero, o meu corpo expulsava por essa produção de hormônio da tireoide. O meu TSH, aqui numa gestação normal, que é o exame, é o hormônio da tireoide que eles falam, deveria estar no máximo 4,5, que é a média. O ideal no primeiro trimestre é ficar 2,5. O meu tava 0. Então, assim, tava muito hiper. E a medicação não sobe a tempo, né? Aí, com o segundo aborto, eu fiquei muito abalada. Isso já foi na pandemia. Fiquei muito, muito, muito abalada. Perdi pessoas queridas. Segundo aborto, já tava pensando que não poderia ter filho. Comecei a ter crises de pânico. Aí começa acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. E a endocrinologista e a obstetra me falaram: não, realmente, o ideal é você fazer iodo para você conseguir ter o teu filho, que é o que você quer, e até para se sentir melhor, né? Fiz o tratamento da iodo, tive que ficar 1 ano sem engravidar, seria 6 meses, mas eu fiquei mais, né? E aí veio a vacina da Covid, tomei a primeira dose, se eu não me engano, não sei se era 3 meses, 6 meses, 3 meses depois eu tomaria a segunda dose. Só que não tinha a liberação dessa dose para gestante. Então eu falei, eu vou esperar tomar a segunda dose, aí eu engravido. Pois eu engravidei, descuidei um dia numa festa, sabe? Descuidei e uma única vez foi suficiente para engravidar. Basta acontecer. Engravidei, meu TSH ainda não estava num índice muito bacana, estava 4,7, alguma coisa assim. O ideal seria estar 2,5 no máximo, mas na gestação toda eu não consegui baixar, ficou nisso mesmo. Porém, a gravidez foi perfeita. Não passei mal, não tive diabetes gestacional, só tinha muito sono. Eu dormi quase que a gestação inteira. Parece que eu tava me preparando, né? Que meu filho não gosta muito de dormir, não. Tive meu filho, e aí. Ah, esqueci de explicar. Antes de fazer iodo, eu fiz uma ultrassom da tireoide. E nessa ultrassom foram encontrados do lado direito da tireoide 2 nódulos pequenos, que eles tinham em média 1,5 cm no máximo, mas não eram, não tinha sugestão de biópsia. Era só acompanhamento anual mesmo, para ver como que ele estava evoluindo, e o próprio iodo que eu tomei já ia ajudar a diminuir, né? Para quem não sabe, o tratamento para esse tipo de câncer é cirúrgico, onde ele tiver, para retirar, e tratamento com iodo. Não sei se é o nome certo, radioiodoterapia, é como tá na minha guia de internação. É uma única vez, você vai até o hospital, fica 24 horas, toma um comprimido, uma cápsula lá com iodo e fica 5 dias isolado. Enfim. Mas esse iodo que eu tomei, como era pouco, eu fiquei em casa e eu fiquei 3 dias isolada. E como tinha aparecido esses 2 nódulos, o ideal seria que eu tivesse feito ultrassom todos os anos. Mas como explodiu a pandemia, não fiz mais, né? E aí, consequentemente, eu engravidei. Meu filho nasceu naquele finalzinho da pandemia. E depois veio um processo depressivo no primeiro ano dele, assim, para mim foi muito difícil. Eu me abandonei. Eu parei de tomar os remédios, inclusive da tireoide, que eu nunca deveria parar. Parei de me cuidar total. Fiquei assim: meu filho, meu filho, meu filho. Eu tinha só o Teodoro na minha cabeça. Pois bem, no começo desse ano, me veio, acho que um anjinho soprou no meu ouvido. Vai fazer um check-up. Eu fui fazer o check-up primeiro do coração. E já marquei com o endocrinologista. Só que como eu tinha mudado de plano de saúde, eu procurei um outro endocrinologista. Relatei tudo o que aconteceu para ele, que eu estava sem medicação há muito tempo, ele me pediu os exames, né? Quando eu voltei no retorno, meu TSH, o limite que é o hormônio da tireoide, o limite de detecção do laboratório era 100. O meu estava assim, acima de 100. Ou seja,
eu tava numa hipo terrível, que justifica toda a minha depressão, todo o meu desânimo. Eu tava assim, apática. Eu vivi anos assim, uns 2, 3 anos apática. Que eu achava que era uma depressão, ansiedade, ataques, síndrome do pânico e tudo mais. Aí ele fez o exame assim, né? TSH muito alto. E eu falei pra ele que eu tinha feito uma ultrassom anos antes e tinha constado 2 nódulos. Primeira vez que eu falei pra ele, ele falou: "Ah, vamos repetir essa ultrassom então". Eu acredito que ele tenha estranhado esse TSH tão alto. Aí eu fiz a ultrassom. No dia da ultrassom, eu não esqueço, foi mais ou menos em fevereiro desse ano. A médica demorou bastante nessa ultrassom, principalmente aqui na região, bem aqui, lado direito. Demorando, demorando, aí muito séria. Teve uma hora que ela disse assim: tua tireoide tá atrofiada. Aí eu pensei, isso poderia acontecer por causa da iodo, né? Era uma das consequências, e até justifica esse hormônio alto, eu pensando. Falei, é porque eu fiz a iodo anos atrás. Ela, você fez? Fiz. E você tem exames anteriores? Falei, eu até tenho uma ultrassom, porque tinha encontrado 2 nódulos. Ela, você não tem ela aí, né? Eu não. Ela, então. Porque assim, tem umas imagens aqui meio estranhas. Aí eu já fiquei mais assustada. Aí ela acabou o exame, ela falou, quando que é teu retorno com a médica? Com o médico. Eu falei, eu não tenho agendado, eu tô esperando esse exame, mas assim que você liberar o laudo, ele me atende, acredito. Tava enganado, mas tudo bem. Aí ela, vou te liberar o laudo hoje. Então, porque assim, apareceram umas imagens não muito legais. Você tá com um nódulo de aproximadamente 4,5 cm do lado direito. Na sua tireoide também, e em outras regiões tem alguns, não só na tireoide, no pescoço. Aí eu, na hora, foi ficando assim. Eu lembro de tudo que aconteceu no consultório, né? Lá, na hora que ela me passou. Mas a partir do momento em que eu falei tchau, eu já não tenho uma. Eu entrei num famoso transe. Eu perguntei pra ela claramente, mas isso quer dizer que pode ser câncer? Ela falou: olha, eu não tenho como te afirmar nem que sim, nem que não. Porque às vezes você vê uma imagem que é sugestiva e não é, e o contrário também, enfim. Aí eu sei que eu saí do consultório, me despedi, saí do consultório, peguei elevador, desci, atravessei a rua. Eu fiz tudo isso num transe. Eu lembro de encostar a mão na maçaneta do carro. Não foi nem na maçaneta, foi na traseira do carro, assim. Meu filho e meu marido estavam no carro me aguardando. Na hora que eu encostei, me deu um choque assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Veio na minha cabeça. Aí eu entrei no carro, o meu marido viu que eu tava estranho. O que aconteceu? Eu falei, Fábio, eu posso estar com câncer. Aí ele, como assim? Me explica. Eu não sabia explicar, não conseguia falar. Ele, calma, vamos esperar os exames e tal. Ele é muito racional. E eu, assim, totalmente alterada, né? Enfim, mandei uma mensagem para a secretária, expliquei o que tinha acontecido. Falei que eu tinha crises de ansiedade, que eu tava muito preocupada e tal. Ela mostrou no dia seguinte a biópsia pro médico, falou que ia me dar um retorno. A biópsia não, desculpa, a ultrassom. E vai, não me responde. Aí mandei mensagem, ela falou, olha, o doutor falou pra você fazer uma biópsia. Você vai agendar em tal lugar, fazer não sei o que, não sei o que. A biópsia, ela é uma punção. Eles dão uma anestesia local, enfiam agulhas no nódulo e fazem tipo uma raspagem e mandam o material que retirou para biópsia. E eu, tudo bem, mas isso pode ser um câncer. Não, ele não consegue te afirmar nada sem a biópsia. Não falou comigo, não me atendeu mais, mas eu sou ansiosa e não tem como me encaixar numa consulta. Ai, doutor, não tem agenda agora, tal, tudo mais. Eu, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Mandei uma mensagem para minha médica anterior. Isso assim, eu tendo crises de ansiedade horrorosas e até meu filho ficou meio assustado em uma delas e eu não conseguia me controlar, eu tava fora de mim. Eu só pensava, meu Deus, se eu morrer, meu filho pequeno, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Ele é muito apegado, tal, aquelas coisas que toda mãe pensa.
Aí eu falei pra ela, eu mandei uma mensagem, doutora, eu sei que você reduziu sua agenda, ela tinha reduzido os atendimentos por causa do nascimento do filho também. Não sei se você tá atendendo Unimed, mas aconteceu uma coisa comigo e tal, e eu precisava tirar dúvidas com você, eu tô muito alterada e tal. Ela me respondeu imediatamente. Paty, me manda o laudo da ultrassom. Aí mandei. Ela falou, olha, realmente aqui tá grau 5 de suspeita pra ser alguma coisa, né? Mas geralmente câncer na tireoide é muito tranquilo. Raríssimos casos levam à necessidade de químio, a rádio e é possível óbito. Ela até usou a frase, né, que dificilmente se morre de câncer na tireoide, que o meu medo todo era morrer. Aí ela me explicou que se na patologia lá na biópsia viesse falando que é um carcinoma papilífero, ok, tratamento chato, mas não tinha risco, possivelmente. Porque ele é um tipo que não alastra, tal, não espalha para órgãos. Geralmente é operação e iodo, é o tratamento. Não tem todas aquelas coisas de cair cabelo, aquela parte mais difícil, né? Que principalmente para mulher é complicado. Aí saiu o resultado da biópsia depois de uns 12 dias e tava lá, carcinoma papilífero grau 5, é até 5, né? Então, assim, bem agressivo. Aí ela me explicou, depois que ela conversou comigo, ela me acalmou muito, 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 muito. Assim, aí eu já comecei a ficar mais centrada. Ela me explicou tudo o que poderia acontecer, quais eram as possibilidades, e me encaminhou para um cirurgião. E foi o Dr. Anwar, que é também incrível, foi um anjo na minha vida. Passei por ele pediu uma outra punção do nódulo maior que eu não tinha feito. Eu tinha feito só dos 2 da tireoide que estavam mais perigosos. Porque assim, a gente tem a tireoide, a gente tem as famosas, popularmente chamadas de íngua, que são aquelas glândulazinhas, linfonodos, que a gente tem, que elas geralmente inflamam, né? Quando a gente tem alguma dorzinha, a gente sente o carocinho, assim. O que acontece, a complicação desse tipo de câncer, é que ele costuma passar para esses linfonodos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava com com metástase já aqui do lado direito e aqui embaixo alguns outros menores também. Aí o cirurgião me explicou que deveria fazer uma tireoidectomia, que é te retirar a tireoide, com esvaziamento cervical à direita, que seria tirar tudo que ele conseguisse de linfonodos desse lado. E foi exatamente o que ele fez. É um corte daqui de trás que vem até o outro lado. Por isso que eu tô inchada. Isso daqui é tudo inchaço. Aqui também. Eu tenho mais ou menos uns 40 dias de operada. E ele conseguiu retirar bastante coisa, foi para patologia, tudo. E o passo do tratamento agora é cirurgia, ok. Agora no dia 2 de agosto, eu vou fazer a internação para fazer a iodoterapia. Que eu vou tomar iodo, fico 24 horas no hospital, vou para casa, fico 5 dias isolada. E depois, nesse meio tempo, eu faço cintilografia do corpo todo para ver se tinha em algum lugar. Porque parece que quando esse tipo de nódulo, de câncer, na cintilografia, ele acende, né? Quando você, na parte do corpo que tiver. Então, vai detectar e o próprio iodo que eu tomo vai tratar se tiver em mais alguma parte do corpo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já tá muito longo, mas eu prometo que em breve eu faço novos vídeos explicando passo a passo. Se vocês quiserem, me manda nos comentários, me manda por mensagem, sobre a iodo, sobre a cirurgia, como foi. Eu posso fazer vídeos
vídeos de cada passo, de como que é o próximo passo do tratamento, como são os exames, quais são os exames que eu vou ter que fazer, quais são as medicações que eu tomo. Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber a respeito desse pós-cirúrgico, só me perguntar que eu vou relatando, tá? É que esse vídeo já tá muito longo, vamos por partes, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja informativo. Um conselho que eu dou: incluam nos exames preventivos ultrassom na tireoide, porque é silencioso, você não tem sintomas, e ele demora muitos anos para aumentar e espalhar, mas acontece. O meu já estava até na gordurinha do pescoço. Então, se eu tivesse deixado mais tempo, provavelmente o estrago seria maior. Por hoje é só. O que vocês quiserem de vídeo, tiverem de dúvidas, indicação de médico que eu puder fazer, é só me chamar, tá bom? Um beijo.